Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5 e versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus amados irmãos, que palavra rica para a nossa meditação nesse dia, né? Que palavra cheia de contexto. Aqui, irmãos, nós sabemos que trata-se de um versículo do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Ou outros nomes que costuma apresentar esse amplo discurso de Jesus para os seus discípulos, né? Trabalhando o caráter, trabalhando a maneira como eles deveriam ser. Várias coisas nos chamam a atenção aqui, irmãos. Uma das principais coisas que nos chama a atenção é o fato da contrariedade com o sentimento que digamos, prevalece no mundo que nós vivemos. No mundo que nós vivemos, irmãos, os abençoados, os aparentes ou as aparentes pessoas de sucesso são aquelas pessoas que se destacam pela valentia, se destacam pelo não cumprimento de normas, pelas falcatruas e por tantas outras coisas erradas que eu poderia citar. Mas o Sermão do Monte, ele nos ensina o quanto o cristão deve contrariar tudo isso que tem nesse mundo e como ele deve viver em oposição às obras da carne. Por exemplo, bem-aventurados, segundo Jesus, não são aquelas pessoas altivas, não são aquelas pessoas que não dependem, inclusive, de Deus, porque está cheio de pessoas que são autossuficientes. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, irmãos, segundo a Bíblia, não são os que riem à toa, os que vivem em festa, se banqueteando, não. Bem-aventurados são os que choram, não é? Bem-aventurados não são os altivos, são os mansos. Bem-aventurados não são aqueles que são fartos de justiça, que fazem justiça com a própria mão e que se gabam pelo seu poder. A Bíblia diz, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, irmãos, não são aquelas pessoas que não estão nem aí para os outros. Bem-aventurados são os misericordiosos. E tantas outras coisas que eu poderia citar para os irmãos aqui, que contraria, irmãos, tudo que o mundo possa ensinar acerca da felicidade. Bem-aventurado significa mais do que abençoado. E por que não dizer que talvez essa palavra ela venha em mais uma resposta àquela situação que às vezes sonda o nosso coração? Será que vale a pena continuarmos fiéis em Cristo? Será que vale a pena a nossa perseverança na presença do Senhor? Será que vale a pena abrir mão de tantas coisas e sacrificar até mesmo a família no sentido material ou no sentido emocional por amor a Jesus Cristo? Irmãos, a Bíblia ela não chama esse sacrifício de tristeza. A Bíblia não chama esse sacrifício de depressão. A Bíblia chama de bem-aventurados. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos e os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, os que sofrem perseguição. Não é, irmãos? Bem-aventurados sois vocês quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, diz o Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, a resposta é que vale a pena. Bem-aventurado é mais do que abençoado, mais do que feliz. Olhe o que Deus colocou sobre a nossa vida. Quando a gente contraria as coisas desse mundo, parece que nós
caminhamos rumo à infelicidade. Mas quando agradamos a Deus, irmãos, a vitória é certa, a bem-aventurança é certa, mais do que abençoado, mais do que feliz, né? É o significado de bem-aventurado, mais do que abençoado. Imagine aí, o que é uma pessoa ser mais do que abençoado? Nós não somos capazes de definir o limite da bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Lembre-se sempre também que a bênção que é derramada sobre a nossa vida reflete sobre o nosso lar, não é? Então, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a sua vida, que o Senhor nos guarde como bem-aventurados. Eu quero orar por você agora e por sua família. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu apresento a vida dos teus servos, teus filhos e filhas, que estão comigo neste dia participando de mais um culto doméstico, de mais um breve devocional, mais um momento de reflexão sincero diante de Ti. Te peço a Tua bênção, Senhor, mais uma vez sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida do lar dos Teus servos, todos os parentes que estejam em volta, que sejam alcançados, Senhor, por essa bem-aventurança, por essa bênção que o Senhor derrama sem medida sobre a nossa vida. Senhor, resolve por nós, continua a resolver as causas que nós não temos condições de resolver. Nos dá vitória, Senhor. Em nome de Jesus, continua a abençoar a nossa vida, Senhor. Ó Deus amado, eu te peço, em nome de Jesus, continua, Deus, a nos proteger, a prover o sustento, aleluia, e a receber as nossas causas em tuas mãos. Dá-nos um dia de paz. Dá, Senhor, a cada um dos teus filhos momentos de alegria e de regozijo na tua presença. Que as aflições desse mundo, Senhor, não sejam capazes de apagar o sorriso no rosto dos bem-aventurados em ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por tudo. Amém. Agora, queridos, recebam uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, queridos. Um forte abraço em Cristo Jesus.